Você consegue vender qualquer projeto de arquitetura, obra, consultoria ou mentoria no seu escritório de arquitetura seguindo apenas esses 3 passos. Esses 3 passos são os 3 passos principais que ditam qualquer venda de serviço de arquitetura que você for fazer. O primeiro passo deles é qual o processo de vendas que o cliente vai ter que passar. Como assim, Rafa? Toda vez que a gente está trabalhando na arquitetura, a gente tem que entender uma coisa. Dentro da arquitetura existem vários serviços e existem várias coisas que a gente pode oferecer, desde serviços de baixo valor até serviços de alto valor. Então a gente tem que entender qual é o processo que esse cliente ele vai passar. Qual é o processo que esse cliente ele vai passar para que a gente possa vender aquele serviço em específico. Então, por exemplo, se a gente está tratando com vendas de alto valor, vendas de 25, 30, 40 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, normalmente o cliente ele vai ser necessário o quê? Você ter reuniões de venda. Vai normalmente ser necessário você ali parar com o seu cliente durante no mínimo uma hora para você poder conversar com ele e realizar a tua venda. Então, normalmente, quando a gente trata com vendas de alto valor, ter uma reunião de vendas é essencial. Isso faz parte do processo. Diferente se a gente está trabalhando principalmente com vendas de baixo valor, produtos de 2.000, 1.500, R$ 700, até R$ 3.000, vendas de baixo valor, onde na maioria dos casos você não precisa de reunião, você pode ali ter um processo só pelo WhatsApp, você pode ter um processo via ligação telefônica. Então é extremamente importante a gente saber qual é o processo de vendas que esse cliente vai passar, qual é a oferta que a gente vai designar para ele, qual é o caminho que esse cliente vai ter que passar para até botar dinheiro no nosso bolso. E como é que a gente sabe disso? Na parte do processo de venda, sempre vai existir uma etapa que a gente chama de qualificação. A etapa de qualificação é quando a gente pega ali o contato inicial com o nosso cliente e começa a conversar com ele para quê? Para entender o cenário dele, as principais necessidades, as principais dores. Então, na sondagem e na qualificação é onde a gente vai entender qual é o processo que esse cliente vai passar. Se ele vai ser designado para uma oferta secundária, se a gente pode resolver tudo pelo WhatsApp, se a gente vai ter que marcar uma reunião de vendas. Então, nem sempre é adequado você marcar uma reunião de vendas para realizar vendas de serviços. Claro que é o seguinte, você tem que entender qual é o processo que esse cliente vai passar, qual é o serviço que ele vai passar. Então, por exemplo, na maioria dos casos, quando a gente trata de vendas de baixo valor, uma reunião de vendas, ela pode te atrapalhar mais do que ajudar. Por quê? Porque na grande maioria dos casos, você consegue ali resolver tudo em pouco tempo. Você não precisa ali passar 30 minutos a uma hora se reunindo com o seu cliente, diferente de vendas de alto valor, onde reuniões de vendas são basicamente essenciais para quê? Para que você consiga ali colocar o cliente em um ambiente seguro, onde você possa ali realmente demonstrar valor, onde você possa ali investigar as principais necessidades, as principais dores, os principais desejos do seu cliente, onde você tem mais tempo para detalhar a tua oferta. Então, o primeiro passo para você vender qualquer serviço da arquitetura é entender qual é o processo de vendas que aquele cliente vai passar. E aí, como é que a gente entende qual é o processo de vendas que esse cliente vai passar? É na fase de qualificação, quando a gente está conversando com ele para entender para onde é que ele vai, se ele vai para a venda de um projeto ou se ele vai para a venda de algo de menor valor e por aí vai. O segundo ponto, o segundo passo principal é que a grande maioria das vendas na arquitetura vão ser feitas em processo de acompanhamento e follow-up. Ou seja, é extremamente importante que você tenha um processo de acompanhamento do seu cliente organizado. Por quê? Porque a grande parte das vendas da arquitetura, mais 75% das vendas que você vai realizar, vão ser feitas em processo de acompanhamento. E processo de acompanhamento de cliente não é você simplesmente olhar para ele e falar que essa proposta tem 30 dias de garantia, tem 15 dias para o cliente se decidir, tem 30 dias de validade. Não, por quê? Porque o cliente, primeiro, ele não precisa de 30 dias para decidir se vai fechar com você ou não. E segundo, que você deixa o processo muito aberto para você entrar em contato com o seu cliente a hora que você quiser, ou o seu cliente entrar em contato com você a hora que ele preferir. Processos de acompanhamento e follow-up, eles são organizados. Eles podem ser organizados em dias seguintes, em dias específicos ou em momentos muito mais abertos, como por exemplo, nessas aulas aqui. Essas aulas do YouTube, esses vídeos do YouTube, são exemplos de, por exemplo, processos de follow-up, onde aqui 2 vezes por semana eu tô com você, eu tô passando tempo com minha audiência, eu tô fazendo um processo de continuidade com o meu possível cliente, que é você que está vendo
esse vídeo. Então é extremamente importante que o quê? Que você tenha um processo organizado de follow-up, tem um processo organizado de acompanhamento, principalmente se você está trabalhando com vendas de alto valor, porque nas vendas de alto valor, nas vendas ali mais caras de 15, 10, 20, 25 mil reais, o tempo de negociação do projeto de arquitetura, da obra, da mentoria, ela é muito maior. Então pode se estender ali de 60, 90, 180 dias. Então é extremamente importante que você tenha datas e horários específicos para entrar em contato com o seu cliente. Quer começar a fazer um bom processo de follow-up? O primeiro passo é o seguinte: toda vez que o seu cliente sair de uma reunião, antes de sair, na verdade, você vai pedir para ele uma data de um próximo contato, tanto hora quanto dia. Se é sexta-feira às 10, se é sábado às 11, se é domingo às 4 da tarde, se é segunda às 10 da manhã. Por quê? Porque assim você já tem um processo, o início de um processo organizado, onde você já tem a atenção do seu cliente. Você vai evitar que ele fuja do seu processo de vendas, que ele suma com a sua proposta, com o seu valor, com a sua oferta, com o seu sua proposta comercial e por aí vai. Então, assim, os dois primeiros passos são quais? O primeiro passo é entender qual é o processo de vendas que aquele cliente vai passar. E isso a gente faz na fase de qualificação. Segundo passo é você ter um processo de follow-up e acompanhamento organizado. Por quê? Porque a grande maioria das vendas vai acontecer nesse período de acompanhamento. E período de acompanhamento não significa você dar validade para sua proposta. Significa você ter datas e horários específicos para entrar em contato com o cliente. E o terceiro e último passo é você ter ideia de uma boa oferta e de um bom posicionamento. Por quê? Marketing e vendas é puramente percepção. Então, marketing e vendas, você só avança no processo se você tiver uma boa percepção sobre algo. Então, por exemplo, toda vez que você quer criar uma boa percepção de um produto, ou do seu escritório, ou do seu serviço para o seu cliente, é extremamente importante que você tenha um posicionamento extremamente alinhado, principalmente com o quê? Com as principais dores e desejos e eventos, frustrações daquele cliente, e uma oferta específica que bata exatamente nesse critério do cliente. Uma boa oferta, ela é um dos principais pontos que você precisa hoje para poder ali realizar vendas com facilidade, porque uma boa oferta é ela quem vai gerar essa percepção somada ao bom posicionamento, é ela onde você vai direcionar os seus argumentos, é onde você vai direcionar todo o seu processo de vendas. Então, por exemplo, no processo de vendas existem fases. Existe a fase onde você, por exemplo, vai estar investigando o seu cliente, é onde você vai estar conversando com ele para entender as dores, desejos, a necessidade explícita dele, é onde ele vai se abrir com você, e é onde você vai pegar todas essas informações e direcionar para onde? Para a sua oferta. E é importante também que na sua oferta você tenha ciência de como quebrar as objeções do cliente. As objeções dele são duas: as objeções argumentáveis, que são aquelas que você consegue trazer argumentos de vendas, e as objeções não argumentáveis, que são aquelas objeções que você vai matar onde? Na própria oferta. Então o terceiro passo, e talvez o principal, é você saber como criar uma boa oferta. E uma boa oferta, já tem vídeos aqui no canal falando sobre como é que você cria uma boa oferta, mas uma boa oferta ela é exatamente isso, ela vai bater num posicionamento seu e nas principais dores, desejos e eventos específicos do seu cliente, onde você vai trazer também para ele o quê? Essa geração de valor, matar as objeções dele, e é onde você vai utilizar todos aqueles argumentos de venda que você pegou lá na investigação, quando você estava conversando com o seu cliente, quando o cliente ele mostrou para você as principais dores e desejos deles, é onde você vai trazer tudo isso, é onde você vai compilar e trazer tudo isso. Então, quais são os 3 passos para vender qualquer projeto, serviço, obra? Primeiro passo, ter ciência de qual é o processo de vendas que o cliente vai passar. Se eles são vendas de alto valor, na grande maioria dos casos, você vai necessitar do quê? De reuniões de venda. Se são vendas de baixo valor, você consegue ali redirecionar só pelo WhatsApp, você consegue conversar por uma ligação telefônica simples de 10 minutos. Se a gente está falando principalmente de vendas de alto valor, o segundo passo vai ser o mais importante, que é o quê? Você ter um processo de acompanhamento organizado. Por quê? Porque o tempo de negociação vai ser muito maior. Então, se você quer já ter ali um processo de acompanhamento organizado, tenha datas e horários específicos marcados para entrar em contato com o seu cliente. E o terceiro e último passo é você trabalhar uma boa oferta. Uma boa oferta ela é trabalhada somada a um posicionamento, onde você vai pegar as principais dores, desejos e eventos específicos daquele cliente e trabalhar na sua oferta. É onde também você vai quebrar as objeções dele, e é onde você também vai o quê? Vai pegar todos aqueles argumentos que você utilizou quando você estava conversando com o seu cliente, todas aquelas situações que o cliente falou enquanto estava conversando com você, e vai trazer para a sua oferta. Fica aqui de recomendação no final do vídeo você assistir o vídeo em que eu falo como criar boas ofertas, onde aí você vai ser um complementar
desse vídeo. E também fica aqui a recomendação de um vídeo sobre as 3 principais estratégias de marketing que a gente utiliza para captar clientes aí depender de indicação. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.